Silvio Almeida, desculpa. Vamos para o doutor Silvio. Ai, doutor Silvio Ontem, Almeida. capítulo de ontem da nossa história do Brasil. Ministro exonerado. Eu vou ter que falar, né, doutor Silvio? Mas com os respeitos devidos ao ministro de Estado, né? Ex, né? Ex-ministro de Estado, né? É. O doutor Silvio Almeida, desde os 25 anos, ele tem um problema. Depois o senhor lembra aí, doutor Silvio, o que aconteceu aos 25 anos? Tá? O senhor vai lembrar e pode até, né, procurar cabalar. Não precisa ser comigo, não, procura com gente competente. Desde os 25 anos, ele vem tendo problema. O maior problema dele, tá aqui ele, é a briga que ele sempre teve, ele nunca aceitou, desculpa, doutor Silvio, que ele é um negro. Ele tem muito problema com isso. Tudo porque a Sefirá de número 9 no obstáculo. Estão fazendo isso comigo porque eu sou negro. Estão fazendo isso comigo. Então, ele é o perseguido, tá? E ele, no que ele tem na missão de vida, gente... Mas os três se dizem perseguidos. Esses três, né, se dizem perseguidos. A Deolane, o Mastral e ele, né? É tudo perseguido. Agora, ele é linha dura. Se algumas pessoas tiverem curiosidade, pega os discursos, os bate-bocas, as coisas gostosas que ele falou no Congresso Nacional, é linha dura. E ele esconde, desculpa, tudo isso que as moças estão falando é verdade, gente. É difícil, mas todo mundo vai saber, e isso vai respingar, né, na comunidade negra. Todo mundo com vergonha disso. Né? Isso é real. Porque Lázaro Ramos ontem fez uma postagem bem triste e interessante sobre isso, realmente lamentando, né? Lamentável. Você vai ver muita gente importante desse cenário. Por que, Tina? Porque ele é obsessivo, compulsivo. Por isso, pela cobiça. Ele até poderia não dormir com as meninas, mas elas seriam objetos. Eu posso pegar em você, viu? Você não viu que a minha mão não é tão branca quanto a sua. Você vai ver que ele não faz isso com as meninas da cor negra. Então, ele tinha que ter tratado isso desde os 25 anos. E como ele tem a Sefirá de número 9 no obstáculo, ele não é homem de uma mulher só. E quem deve estar sofrendo com essa história toda é a esposa dele. E ela sabe disso. Ela defende ele, né? Lógico, ela tem que alguém defender. Né? Nesse jogo todo tem que alguém defender. Mas nós vamos ver problemas disso de muito tempo, tá? E ele tem a Sefirá de número 3 fora da vida dele, ele não respeita a família. Você vê que aquela ministra, ela é casada, provavelmente. Sim, aquela outra casada. Que falou, provavelmente é casada. Ele não respeita, porque ele teve problema de pai. Deve ter tido rigorosíssimo. E, como ele é linha dura, ele levava todo mundo a ferro e fogo. Então, na hora que... Eu imagino uma conversa ministerial. E é lógico que nas viagens, nos aviões presidenciais, né? Tinha que ter câmera lá, hein, presidente Lula? Ele, né? Perdia um pouquinho o controle, ele tinha que parar de tomar da 1 a 51, né? Então, ele perdia o controle com o álcool e ali ele se mostrava nas viagens. Aquelas viagens são maravilhosas, hein, Janja? Ah, se tivesse o passarinho verde naqueles aviões e quando ele chegava em outros países. Tem muita coisa. E é lógico, gente, que isso não aconteceu só com essa ministra. Uma mulher linda, né? Esplendorosa, né? E como ele é possessivo, ele é linha dura, ele quer todo mundo de pé, não é? Por isso que ele passa a mão na perna e não em outro lugar. E o que vai ser da carreira dele? Olha, é muito difícil, se eu fosse ele, como ele é obsessivo, ele vai tentar mostrar muita coisa contra muita gente, tá? Então, você imagina o povo lá que sabe, que deu risada com ele, né? As pessoas, o Macharal, né? Ele vai tentar derrubar essas pessoas. Sabe? E ele leva aquele de chefe de família, né? E se você procurar... Com essa Sefirá, eu vi dizer que ele é crente, mas ele já foi espírita, já foi macumbeiro, já passou por todas essas religiões afros também. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que não tem uma estabilidade, por não se aceitar. Deve ter sofrido muito bullying, muita coisa, muito preconceito, né? Então, quando ele vem para uma loja de conveniências, como o Palácio do Planalto, que ali é uma loja de conveniências, né? Que ele vem para essa loja de conveniências, eu imagino ele atrasar no trânsito, ele chega lá chutando cadeira, eu imagino a assessoria dele. Então, as pessoas da assessoria dele, os DAS, né? Que teve muito DAS, ele distribuiu o DAS que nem água. O que é DAS? E tomara que o jornal... DAS é o cargo comissionado em Brasília,
que o S é de curso superior. É de curso superior. Tem gente, não estou dizendo, é afirmando, né, mas aqui está dando na Kabbalah, que se os jornalistas fossem lá, ia ver gente que escreve endereço com 2 S e que recebeu um DAS. Então, ele pôs cargos comissionados, sabe, à mercê dele. Então, ele quer aquela fama de perfeccionista, você percebeu? Sempre muito bem arrumadinho, ele é perfeccionista. Então, quando ele chegava, que eu não vi ainda, mas provavelmente num debate no Congresso Nacional, era uma patifaria. Porque ele ia, daqui a pouco ele queria dar ordem para o povo. Você dá ordem para quem está na sua casa, e agora o pessoal vai jantar com talher de prata. Então, o melhor para ele, né? Aquele terno, parece que ele está dentro do armário, ele ficar quietinho, sair do cenário, porque se ele começar a tentar provar que ele era amiguinho do rei, tem muitas mulheres com escritas e gravações dele guardadas. Então, é melhor deixar, né? E o senhor presidente Lula, com todo respeito que eu lhe devo, eu quero pedir ao senhor que faça uma análise da Kabbalah dos seus ministros, que tem uns 2 ou 3 aí no mesmo fluxo dele. E ele é um caramujo, sabe o caramujo? É esse o símbolo. É um caramujo, é perfeccionista, é obsessivo, é compulsivo. Então, você imagina um cara desse no ministério. E olha o ministério que colocaram ele. Ele tinha que ir lá para o exército, para alguma coisa assim, né? Era? Mas não, colocaram justo ali. E ele, como era o rei, ele dita as regras, as normas, as formalidades. Ele é um cara formal. Formal, e mas visto como depois que intelectual, fecha doutor, professor de faculdade, né? quando fecha as cortinas do palácio, a formalidade vai para as cucuias. É complicado. Infelizmente. É complicado, está no nome dele, tá? Está no nome do Silvio, e ele não usa o Luiz, né? Porque se ele usasse, melhorava muito. E Silvio Almeida significa, para uma tradução mais para quem conhece, tal, Lilith, a Senhora dos Enganos. E a Sefirá de número 18, eu uso uma frase que todo brasileiro assim da minha idade lembra: trair, coçar, é só começar. Eu gostaria de estar falando aqui das pessoas, né? Não isso, mas é o que está aqui. Como que ele poderia melhorar? Se ele foi mesmo, que todo mundo desemboca na igreja evangélica, né? Eles acham que Jesus Cristo... Eu era um bêbado que vivia drogado. Hoje estou curado. Aquela coisa, todo mundo vai para ali que é certo. E o se aproveitar da boa fé do evangélico, né? Do cristão. Evangélico. E o evangélico de raiz verdadeiro, gente, não é curva de rio, não. Curva de rio para geladeira velha, sapato velho. Então, as pessoas, quando se sentem que eles precisam de uma muleta, então isso é uma muleta. Tomara que ele esqueça a muleta, dobre os joelhos, ponha a cara para bater, venha para a nação e diga que veio. Gente, aconteceu um deslizezinho assim. Não adianta querer incriminar as meninas, que vai ficar pior, tá? Faz o freixo, né? Faz o freixo que é menos pior, né? Menos pior. Essas coisas são desde 2019. Nossa. Desde quando ele apareceu com o livro dele, que ficou famoso. Racismo Estrutural. Está na data dele, na data dele. E 2022, quase que o casamento dele foi para o espaço. Só não foi porque o Lula ganhou, né, dona Silvia Almeida? Se acalme. A senhora é uma mulher séria que eu vi, mas é isso, né? Plantou, colheu.